Às vezes muitas coisas não vão acontecer da noite pro dia, porque a gente não tá preparado para isso. Que eu tenho anotado os livros que eu estou lendo. Tem livros que você tem que ler em determinados momentos da sua vida. Partiu ficar maromba. Beer. Essa foi a minha análise dos livros do ano passado. Olá, gente! Mais um vídeo começando por aqui. Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro. E já são quase 7 horas da noite. Já acabei de tomar banho, colocar meu pijaminha. Tô com o roupão aqui que tá frio. E começando mais um vídeo. Essa semana eu quero mostrar pra vocês como que eu me organizo com as minhas leituras. Eu comecei hoje alguns livros novos e que eu quero ler durante essa semana e que eu vou ler durante o mês. Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu me organizo. Eu estou lendo atualmente 4 livros, se eu não me engano. Mas vou mostrar pra vocês aí no decorrer dos dias. Também quero falar um pouco dos meus lidos do último ano e fazer uma pincelada a respeito disso, porque eu não falei muito sobre os últimos lidos do fim do ano passado. Eu nem sei qual que foi o último mês que eu falei dos lidos e eu quero mostrar e falar um pouco sobre o que eu li. Não vou falar muito assim para não ficar muito extenso, mas vou mostrar os livros, falar as notas, mas no decorrer da semana eu venho falando isso com vocês também. Um dos livros que eu comecei a ler hoje é o Anna Karenina, se eu não me engano, é assim que fala. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro. É um clássico da literatura russa. Eu já comecei a ler Guerra e Paz, mas foi terrível, eu lembro na época. E eu parei, assim, eu acho que eu li só a primeira parte. E eu pretendo no futuro ler ele de novo, assim, o que eu li e finalizar a leitura. Mas agora eu tô focada no Anna Karenina. Eu espero até o fim da semana eu saber falar o nome desse livro, porque a minha vida toda eu falei que era Ana Catarina, mas não é Ana Catarina. E tô super empolgada com a leitura. Eu tô fazendo essa leitura com o meu clube do livro de clássicos. Eu acho que é mais fácil quando você faz algumas leituras assim como esse, que é um calhamaço, um livro enorme. Esse livro aqui, dessa grossura, é só a primeira parte, tem a segunda parte, que é o outro livro da mesma grossura. E quando são livros assim muito antigos, muito grandes, é bom você ler com companhia, porque tem um material de base, sabe? Pra você ir se apoiando. Então, muito legal. Tô super animada. Eu tenho que ler 4 capítulos por dia essa semana. E vou ler meus capítulos agora. Eu li só um capítulo. Então, eu quero terminar isso. Partir pro próximo livro que eu vou ler também hoje. Mas, enfim, depois eu vou mostrando mais pra vocês. Eu vou ler aqui um pouco agora e depois eu volto. Gente, eu vim aqui deitar e eu tava aqui pensando que fazia tempo que eu não compartilhava com vocês alguns trechos do livro, né? Que eu ainda não terminei o livro. E sigo lendo e sigo amando muito Uma Vida com Propósito. E eu queria compartilhar com vocês um dos capítulos que me chamou a atenção esses dias. Fala a respeito de tempo e fala a respeito de espera. E é engraçado que eu abri o livro aqui e tava procurando esse capítulo para falar para vocês e orando enquanto isso, e veio justamente no meu coração logo o devocional que a gente fez hoje cedo. Nós estamos lendo o livro de Salmos e tá muito, muito bom. O capítulo 6, e é justamente um pouco do que eu quero compartilhar, que fala nesse capítulo sobre espera, sobre tempo, sobre o tempo de Deus. E aqui no capítulo ele fala sobre 2 versículos que eu vou compartilhar com vocês agora. Tudo tem o seu momento oportuno, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1.
Eu amo esse versículo, é um dos meus preferidos, porque eu acho que ele traz um encorajamento tão grande pra gente e para que a gente entenda e lembre de que há tempo para todas as coisas e que o tempo de Deus é perfeito. Estou bem certo de que Deus, que começou esse bom trabalho em vocês, vai continuá-lo até que ele seja terminado no dia em que Cristo Jesus voltar. Filipenses 1:6. E esse capítulo, como eu já disse, ele fala muito sobre tempo. Ele nos traz a reflexão de que a gente está muito preocupado com a rapidez que as coisas vão acontecer. Deus, ele está interessado em como nós vamos nos tornar fortes e o quanto a gente vai crescer em determinadas situações. Então, às vezes muitas coisas não vão acontecer da noite pro dia, porque a gente não está preparado para isso e Deus não quer que a gente se frustre ou se machuque. Ele quer que a gente receba as coisas no momento oportuno, no momento que a gente esteja pronto para isso. Então, eu lembro muitas vezes nos meus tempos de espera, de lembrar dos israelitas no deserto. Eles poderiam ter terminado em dias a caminhada que eles tinham para fazer, mas eles demoraram 40 anos. Talvez a gente tenha que parar para pensar que a gente tem um processo para passar, mas muitas vezes a gente mesmo tarda esse processo porque a gente não aceita que a gente precisa passar por certas coisas. E como diz aqui, Deus quer nos fazer mais fortes. Ele não quer que a gente simplesmente receba alguma coisa, passe por alguma coisa e seja rápido e já acabou e ali na frente a gente não esteja preparado para o próximo passo. Ele quer que ali na frente a gente esteja firme e forte e que a gente consiga permanecer. Foi muito legal porque isso vinculou muito com o que a gente estudou hoje no Salmo 6, que ele é um trecho que é bem assim, de Davi fazendo uma súplica, ele em desespero, em um momento de desespero, em oração, pedindo para Deus. E você percebe que aquele homem, ele sabia onde ele encontrar o porto seguro dele. Eu até compartilhei um trecho aqui que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: Davi não olhava para fora, para suas circunstâncias, nem para dentro, para seus próprios recursos internos, mas para o Senhor de misericórdia, descarregando o fardo de seu coração a Deus em oração. E é isso que a gente tem que ser encorajado a fazer nos momentos de desespero, nos momentos que a gente está cansado de esperar por algo que a gente sonha ou a gente tem vontade, ou até por algo que a gente quer que passe logo. A gente não pode olhar pro externo ou pro interno, a gente tem que olhar pro Senhor e buscar nele conforto, que eu tenho certeza que o Senhor já respondeu a nossa oração, até aquela oração que a gente pensa que a gente não sabe fazer ou a gente não fez, o Senhor já sabe dela e Ele já respondeu essa oração. Então, que você olhe para esses momentos de espera e de dificuldade muitas vezes e saiba que a gente não tá levando um fardo maior do que a gente pode. Então, se você tá vivendo algo, é porque tá sendo permitido que você viva isso. Então, saiba que em algum momento os dias de vale passam, os dias de espera passam e os dias de bênçãos vêm. E quando eles vierem, a gente vai estar totalmente preparado para eles e a gente vai saber desfrutar desses dias. E, enfim, queria compartilhar esse capítulo com vocês. E agora eu vou ler mais um pouquinho e depois dormir. Bom dia, gente. Terça-feira, já são 11h30 da manhã. Não fui na loja, ia na loja hoje, mas enfim, decidi que não ia, sei lá.
não tô muito boa hoje e também o tempo tá ajudando, chovendinho. Um dia bom pra fazer as coisas que eu tenho que fazer dentro de casa. Mas eu queria começar mostrando pra vocês hoje, que eu falei como que eu ia me organizar essa semana com as leituras. E tinha dito também que ia gravar essa semana, mas eu vou gravar só hoje até o fim do dia, porque tem outros planos para os próximos dias. Mas vou tentar falar tudo que eu tenho pra falar hoje pra vocês e mostrar tudo que eu tenho pra falar. Mas deixa eu mostrar minha agenda aqui, como que eu fiz a organização das coisas. Tô começando a estudar agora, então vou fazer isso agora. Mas depois eu quero ler, porque já comecei a semana e já me atrasei já com o meu cronograma e eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tá meu planner diário, né? To-do list. Fazer as minhas atividades, as listas aqui, que é assim que eu trabalho. E aqui também tá meu planner mensal, que eu gosto de visualizar as coisas também. Ainda não tá escrito alguns dos vídeos que eu já tenho programado, mas vou fazer isso. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso daqui, que eu tenho anotado os livros que eu estou lendo. E aqui são as metas dos 2 dias, que é os 2 dias que eu anoto aqui. Então, os próximos dias eu venho colocando aqui. Essa parte é uma parte pra colocar alimentação, mas como eu não uso isso, eu uso pra pôr os livros e tá tudo certo. A gente adapta pro nosso estilo de vida. E aí, beleza. Aqui o meu livro Uma Vida com Propósito tá atualizado. Já dei o check nos 2 aqui, que são as minhas metas diárias. O Ana Karenina, algum dia eu vou conseguir, vocês vão ver. Tá aqui, eu ainda não peguei ele hoje, que eu tenho que ler até o capítulo 10. O Emma e o Com Sangue, que eu tô lendo com o Igor, esse eu até comecei a ler ontem, só que eu não bati a meta. Então, hoje eu tenho que ler 30% do livro, o que é uma coisa grande pra mim. Então, isso aqui pode ser que vire um problema, mas veremos. Até o fim do dia eu conto se eu conseguir bater essa meta, e se Deus quiser eu vou conseguir. E esse daqui eu também preciso ler a meta de ontem, que era ler até 9%, e hoje eu tenho que ler até 12%. No caso, eu tenho que ler 3% por dia desse livro, e esse aqui 15%, porque esse eu quero terminar nesta semana. Então é isso. Vou mostrando um pouquinho pra vocês durante o dia como vai ser. E basicamente eu me organizo assim. Eu defino a meta que eu quero ler diariamente, e eu anoto e depois venho ticando, porque isso me motiva a cumprir com a meta. Depois também eu vou abrir meu computador antigo, que ele tá até aqui, que eu tô fazendo uma limpa nele do que falta. E vou organizar a minha planilha de dados a respeito dos livros lidos no ano, para eu saber como que foi as leituras do ano passado. E aí eu venho contar para vocês mais. Mas agora eu vou dar uma pausa aqui, vou estudar e depois eu volto. Ai, meu Deus. Nossa, gente. Ai, ai. Que loucura. Tava aqui procurando
os vídeos e vendo qual que foi os últimos meses que eu não falei os livros que eu tinha lido. E eu preciso algum dia começar a assistir meus vídeos do zero e ver tudo que eu gravei nesses últimos 2 anos. Porque eu tava só vendo aqui o vídeo da retrospectiva do último ano e... Meu Deus, Deus é bom. Eu nunca imaginei ter vivido tanta coisa num ano. E o ano passado foi justamente isso e... Ai, sabe quando você tem a sensação de que, nossa, eu creio que eu vou viver muito mais, mas pensar que eu posso viver dias que vão superar o ano passado é muito louco, porque eu vivi muita coisa no ano passado e foi um ano muito bom mesmo. E, ai, o melhor está por vir. E, gente, deixa essa parte emotiva, porque eu tava olhando a retrospectiva e fiquei, assim, feliz. Foi bom recordar. E tô aqui abrindo o computador, o senhor aqui, o ancião, pra ver, pra preencher a minha planilha de dados a respeito dos lidos. Mas antes eu quero falar pra vocês a respeito de quais foram os livros lidos em novembro e dezembro, que foram os 2 meses que eu não falei nada a respeito do que eu tinha lido ou tava lendo. Sei lá, acho que foi meses tão corridos que eu simplesmente apaguei da minha memória. Então eu quero falar com vocês a respeito disso agora. Antes de eu fazer a análise de leituras de 2022, e eu também quero que vocês me deixem aqui. Vocês gostariam de saber qual que foi o top 3 de melhores livros de 2022 e piores livros de 2022, porque eu tive livro pior de 2022. E aí eu conto pra vocês no próximo vídeo, porque senão isso vai ficar enorme. Depois de meia hora, achei os livros aqui, que foram o seguinte. Em novembro, eu só li o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi uma releitura. Li esse livro há muitos anos atrás. Eu lembro que eu li ele na época do vestibular e eu acho que aquela época foi um marco, assim, na minha vida como leitora, porque eu lembro que foi nesse momento que eu peguei aquela listinha de livros que eu precisava ler pro vestibular que eu engrenei e me forcei a ler mais. Então, eu lembro desse tempo com muito carinho, assim, porque foi uma época que eu li muitos clássicos. Foi quando eu acho que me instigou, assim, mais pra ler. Não que eu era uma leitora tão voraz como eu sou agora, mas eu acho que foi um tempo muito bom, assim, pra eu ingressar na leitura. E foi nessa época que eu li em, sei lá, quando 2011, 2000 e por aí, 2010, talvez, não me lembro, por aí. Gente, eu não vou ficar resumindo muito o livro, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Esse vídeo, desses meses que eu deixei perdido, eu vou só falar o livro, assim, uma pincelada por cima e a nota que eu dei. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é um clássico do Machado de Assis e eu lembro que na época eu me recordava muito da história desse livro e eu lembro que eu tinha dado só 3 estrelas pra ele, alguma coisa assim, porque também na época eu acho que eu não olhava assim com mais carinho pra livros clássicos como eu olho agora. E eu aumentei 1 estrela e eu acho que ainda ele não merece pra mim 5 estrelas assim, ainda que eu ache ele muito bom. Talvez esse seja um caso como Drácula e qualquer outro. Teve algum outro aí que eu dei 4 estrelas e depois de um tempo eu olhei pra ele e falei, não, isso vale 5? Pode ser, mas eu respeito a minha nota do momento. Depois, se eu precisar, eu mudo. E gostei muito, super recomendo a leitura. Ácido Nacional, a história é muito boa e fácil de ser lida por ser um clássico, super recomendo. E esse foi o único livro que eu li em novembro. Em dezembro, eu li 4 livros, que foram O Eterno Marido, Fyodor Dostoiévski, acho que é assim que eu falo o nome dele, não sei se eu estiver falando errado, me perdoem. Eu queria muito ler algo assim da literatura russa.
Eu já comecei a ler, na verdade, eu li a primeira parte de Guerra e Paz e parei, porque eu lembro que foi muito difícil pra mim. Só que eu acho que, como dizem, tem livros que você tem que ler em determinados momentos da sua vida, e aquele livro não era o momento certo para eu ler, eu ainda não estava preparada para os clássicos e principalmente para a literatura russa. Eu pretendo ler aquele livro, reler a parte que eu li e ler ele completo, mas não vai ser agora. E eu iniciei essa leitura assim de clássicos russos com O Eterno Marido. O Igor tinha me falado já desse livro e eu já tinha assim ficado meio com ele em mente, já tinha ouvido muito falar do autor, do escritor. E então li junto com o meu clube do livro acompanhando agora, e é um clube do livro de clássicos, né? Tem muito clássico. Então a gente leu esse livro no mês de dezembro e eu dei 4 estrelas. Eu acho que a respeito desse livro, o que eu posso dizer é que ele me surpreendeu. Eu achei que ia para uma linhagem assim de história, ele me levou para outra totalmente. E eu acho que vale a pena a leitura sim. É um livro pequeno, então você não demora muito para ler, e eu não achei a leitura cansativa como eu tinha achado em Guerra e Paz, foi muito mais tranquilo. O segundo livro que eu finalizei em dezembro foi Corte de Névoa e Fúria, o segundo volume de Corte de Espinhos e Rosas. E, gente, sinceramente, o segundo livro da série conseguiu superar o primeiro. Foi o melhor até agora, o melhor de longe mesmo. Assim, até com medo dos próximos, porque se esse segundo foi tão bom, eu não sei se os outros vão conseguir superar. Mas amei demais esse segundo. Eu dei 5 estrelas e favoritei, foi o meu preferido da série até agora. O terceiro livro que eu finalizei em dezembro foi O Tigre Branco, um livro que eu tiquei daquela volta ao mundo dos livros, a Índia, e o do Eterno Marido eu tiquei a Rússia também. E o tigre branco, oh meu Deus do céu, o tigre branco, tigre branco, o tigre branco, agora vai. Ele se passa muito falando ali da Índia, ele me fez olhar para a Índia de uma forma diferente, assim. O mais interessante principalmente desse meta minha literária de ler livros de volta ao mundo, é você entender toda a cultura local por uma pessoa que é dali, que viveu ali e sabe daquele lugar, não uma pessoa que mora, por exemplo, nos Estados Unidos e escreve sobre a Índia. Eu gosto de ler livros que a própria pessoa veio daquele lugar, então ela é natural daquele lugar e tem propriedade para falar daquele lugar. E eu acho que eu olhei para a Índia com uma visão diferente, sabe? E eu achei muito interessante, eu gostei do livro, eu dei 3 estrelas para ele, mas acho que talvez até valeria 4, foi muito assim puxado para eu ler. Eu acho que eu me cansei um pouco, mas talvez porque eu também tava em fim de ano, já tava com um ritmo mais cansado de leitura. Mas eu recomendo a leitura, eu quero assistir a adaptação que tem na Netflix e depois eu venho contar pra vocês. Fiquei 2 países da volta ao mundo literária no mês de dezembro. E o último livro finalizado foi um experimento em crítica literária do C.S. Lewis. Esse livro estava parado nos meus começados faz tempo e eu acabei ele. Eu dei 3 estrelas pro livro, porque geralmente esses livros são mais cansativos, sabe? E apesar de eu ter gostado, é um livro assim mais técnico e eu sinceramente não gosto muito de livros técnicos assim. Eu acho que você tem que estar muito assim na vibe pra parar e gastar aquele tempo naquilo, meio como um estudo. Mas eu acho que vale a pena, porque a gente aprende muita coisa nesses livros técnicos. Gostei também. Esse foi o último livro que eu li em dezembro, então esses foram os livros de novembro e dezembro. Achei que eu fiz boas leituras nesses 2 meses. Tá que em novembro eu praticamente não terminei livro nenhum, mas em dezembro eu dei uma corridinha.
mas gostei bastante. Eu vou fazer a minha análise aqui do ano passado e depois eu venho contar pra vocês. E se vocês quiserem, depois me deixem saber sobre os melhores do ano passado e os piores que eu venho contar. E depois eu também venho um próximo vídeo contando os lidos de janeiro que eu preciso contar pra vocês. E depois, claro, os de fevereiro também, que talvez saiam os dois no mesmo vídeo. Vamos ver como que vai ser. E já posso adiantar que o negócio tá bom. Gente, estamos aqui, eu com a minha solzinho de cabelo arrepiado. Tô tomando um pré-treino que o Igor comprou pra gente tomar, porque vamos na academia agora. Tô aqui pensando qual a chance de eu tomar esse pré-treino e nunca mais dormir. Isso me dá um pouco de medo. Veremos. Gente, olha como nós estamos igros os dois, indo na academia. Anda chovendo nessa Málaga. Chuva, chove, tá joia? E tá frio. Vamos ver se o nosso pré-treino vai fazer alguma coisa. Agora só deu vontade de dormir. Deu vontade de fazer xixi. Também tomou um 10 litros de líquido. Partiu ficar maromba. Beer. Gente, eu fiquei de voltar aqui ontem para falar a minha análise de leituras de 2022 e acabei não voltando porque eu não tinha terminado a planilha e agora eu terminei, então eu vou falar para vocês. São 51 livros lidos no ano passado, 52%, quase 53% livros de autores homens, 45% e uns quebrados de mulher, então tá páreo a páreo quase. Ainda assim, eu li mais homens, autores homens. Os idiomas que foi que eu mais li, eu tenho certeza que eu li alguma coisa em inglês, só que eu não lembro que livro foi, eu acho. Mas enfim, não contabilizei porque não lembro, não tenho certeza. 34,3% de livros em português e 15% em espanhol. Algumas nacionalidades que sempre são as mesmas, mas no fim do ano passado eu comecei a mudar isso pela questão do meu plano de leitura de volta ao mundo. Então eu li algumas coisas de outras nacionalidades, mas as que eu mais li foram livros brasileiros, livros ingleses e livros americanos. Os livros que eu li o ano passado foram literatura russa, espanhola, sueca e teve mais alguma japonesa. Essas foram as que eu li. Os subgêneros que eu mais li o ano passado, eu vou falar os 3 primeiro, que foram romance com 31,4%, 17,6% foram livros cristãos. E o terceiro foi... na verdade ficou meio que empatado aqui. Quase 10% de ficção, quase 10% de mistério, entre outros. Eu tô falando só meio por cima, porque senão vai ficar muito assim complexo. É mais pra vocês saberem. 54,9% de e-books. 32% de livro, de audiobook. O ano passado foi o ano que eu mais ouvi audiobook. 13,7% foi de físicos. Então, li bastante, escutei bastante audiobooks, sigo fazendo isso agora também. Foram 72,5% dos livros contemporâneos e só 27,5% clássicos. Preciso mudar isso também, mas esse ano já tá mudando também. Tô lendo bastante clássicos. Comecei o ano lendo clássicos. A última avaliação, o último gráfico que foi 31,4% livros 5 estrelas, 33,3% livros 4 estrelas. Então, isso foi uma margem muito grande. Então, eu tive um ano de muitas leituras boas. Fico bem feliz com isso. E eu ainda tive uma margem de quase 10% de livros que eu favoritei, o que é muito, muito bom. Gostei muito. Minha média de estrelas do ano de 2022 foi de 4,04
estrelas, o que é muito bom. Ter uma média de livros de 4 estrelas no ano. Gostei demais, demais. Essa foi a minha análise dos livros do ano passado. Eu acho que eu fiz boas leituras. Eu já sei quais foram os melhores e quais foram os piores. E era isso, gente, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!